Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no canal Fátima Andrade Reflexões para mais um vídeo da nossa série Apocalipse Revelado. Antes, porém, vamos fazer nossa oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nesse momento o Senhor nos capacite a abordar essa temática, um tanto quanto polêmica, mas que possa ser abordada da maneira que o Senhor quer que abordemos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, hoje nós vamos abordar uma mensagem que causa assim bastante especulação no meio cristão e também conjecturas que às vezes, muitas vezes, não tem respaldo bíblico. A mensagem que nós vamos abordar nesta manhã são as duas bestas. A besta que emergiu do mar, que está lá em Apocalipse 13, e a besta que surgiu da terra. E vamos fazer primeiro a nossa leitura da Bíblia, Apocalipse 13. Hoje eu vou fazer a filmagem com uma Bíblia que tem a linguagem mais familiar a vocês. Então, Apocalipse 13, verso 1 diz o seguinte: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E Apocalipse 13, verso 11 diz: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então aqui nesse capítulo de Apocalipse, nós vemos essas duas bestas. E para esclarecimento de vocês, eu quero dizer o seguinte, que essa palavra besta, ela não significa, como as pessoas às vezes dizem, né? Você é besta, ou no sentido de orgulhoso, ou no sentido de sem esclarecimento, mas é no sentido de animal. Se você for ler lá Gênesis, quando Deus criou os animais, Ele criou as chamadas bestas feras, que eram animais quadrúpedes, né? Animais mamíferos. Só que essas bestas que o Apocalipse aborda são animais que têm características assim que não se enquadra na zoologia, certo? A besta que emerge do mar é uma besta que tem 7 cabeças e tem 10 chifres. Veja só, 7 cabeças e 10 chifres. Eu quero dizer a vocês que besta, animal, em profecia significa reino, certo? Então, quando eu digo uma besta, um animal, com 7 cabeças e 10 chifres, é a mesma coisa que eu dizer um reino com 7 reticências e 10 reticências. Então, quando João viu esse animal, Deus mostrou para ele o que significava. E o Apocalipse foi dado em símbolos, porque naquela época o cristianismo estava sendo muito perseguido. E se tivesse dado assim uma linguagem bem clara, certamente não teria chegado hoje às nossas mãos essa mensagem tão relevante. Então, queridos, partindo do pressuposto de que besta significa animal, então 7 cabeças são então 7 impérios, 4 dos quais a gente já conhece, né? Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, né? Então, 7 impérios que seriam contrários
ao povo remanescente de Deus, ao povo fiel de Deus. E os 10 chifres, como vocês já sabem, no vídeo anterior eu falei, que o Império Romano foi subdividido em 7 nações, em 10 nações, que formaram a Europa, a antiga Europa. Hoje existe muito mais que 10 nações, mas a priori, com os ostrogodos, quando os bárbaros invadiram o Império, subdividiram então o Império nessas 10 divisões. Então, a profecia, se você for ler, vai dizer que o apogeu desse reino, esse reino veio após a queda do Império Romano, veio de um dos países da Europa, de Roma, que diz que um animal que representava Roma, esse reino veio desse animal, certo? Então, e tinha o quê? Ele falava blasfêmias. Tinha a boca que falava blasfêmias. O que significa blasfêmias na linguagem profética? Blasfêmias são todas aquelas coisas que as pessoas falam, que no caso esse reino especificamente falou, querendo substituir a autoridade e o papel de Jesus. Então, perdoar pecados, se colocar como se fosse Deus, né? Então, esse poder, esse reino, possui toma para si essas prerrogativas que são divinas, certo? E o apogeu desse reino foi no ano 538 até o ano 1798, o apogeu. Então, no ano 1798, aconteceu que um general de Napoleão Bonaparte, um general chamado Berthier, prendeu, encarcerou a pessoa que representava esse reino, e com isso, diz a Bíblia, uma ferida mortal foi aberta. Porém, passou-se o tempo e essa ferida cicatrizou. E esse reino voltou a ter uma grande soberania. Após isso, João viu uma besta. Sim, Mar significa povos, nações. Então, esse império, esse reino, teria esse poder, melhor dizendo, teria uma grande influência sobre muitos povos e sobre muitas nações. Depois disso, João viu outro animal. Esse outro animal não tinha as características tão, digamos assim, bizarras quanto o primeiro. Esse outro animal, ele tinha uma aparência de cordeiro, uma aparência de cordeiro. Então, depois de 1798, aparece então um outro reino. E esse reino surge de um lugar não habitado na época, certo? Num lugar não habitado. E aí ele se associa com o primeiro poder e persegue o povo de Deus. Eu não vou ser aqui assim bem enfática e bem contundente no que diz respeito a qual a identidade desses poderes, para que vocês possam pesquisar por vocês mesmos e chegarem a uma conclusão, certo? Mas significa dizer que esses poderes, já teve a sua preeminência, continuará no tempo do fim, e o outro, que
pregava liberdade religiosa, liberdade de uma democracia, vai chegar um momento que vai agir de forma arbitrária e, sobretudo, para perseguir o remanescente de Deus. E eu vou ler para vocês aqui no que o Apocalipse diz quais as características desse povo que vai ser tenazmente perseguido por esses poderes. Nos diz aqui, já é Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão, dragão significa Satanás, contra a mulher, mulher significa igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs em pé sobre a areia do mar. Então, queridos, se vocês quiserem ter uma ideia mais clara sobre o que significa esses dois poderes, então entre em contato conosco. Vocês têm o meu WhatsApp, ou então em qualquer igreja adventista do sétimo dia mais próximo da sua casa. Que Deus abençoe, um beijo no coração, até o próximo vídeo.